Quantos querem ser ministrados por Deus essa noite? Não convenceu. Quantos querem ouvir a voz de Deus, ser ministrados aqui? Aleluia. Faz assim no ombro do teu irmão e diga assim: gera expectativa no teu coração. Eu gosto de falar isso porque é uma verdade. Aqueles que têm fome e sede, eles comem e bebem. E o Senhor, Ele dá água àquele que está com sede. Há um rio de Deus que corre. E por onde esse rio de Deus passa, a vida se estabelece. Você sabia disso? Logo no início da minha conversão, no ano de 2005, quase no final do ano, Deus me deu um sonho. Diga sonho. Diga sonho. Uma das formas de Deus falar é por meio de sonhos e visões. E a Bíblia fala em Joel capítulo 2 que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os jovens teriam visões e os idosos sonhariam. Então é uma das formas que Deus se comunica. E nesse sonho que até hoje está vivo no meu coração, eu estava andando por uma estrada do interior. E do meu lado direito havia uma grama muito linda e ela começava a subir em uma forma de uma montanhazinha pequena. E eu subi aquela montanha e quando estava no topo dela, eu olho para baixo e tinha um grande vale. E lá embaixo naquele vale corria um rio. E o sol estava batendo na água e a água era cristalina. E do lado de lá, da beira do rio, havia um homem pescando e eu comecei a me dirigir até aquele rio. Quando eu cheguei perto do rio, eu olhei para aquela água e havia muitos peixes nadando, de tamanhos diferentes, cores diferentes. E eu segui caminhando pela margem do rio, não consegui ver a face do pescador. Ele estava com um chapéu de palha, olhando para a sua vara de pescar, e eu segui andando. E nesse andar pela margem do rio, eu cheguei num um paredão de barro. E ali estava 3 peixes, grudados naquele barro, congelados. Eu achei estranho, mas dentro do sonho, eu comecei a pensar, eu não vou precisar pescar. Os peixes estão à minha disposição, ao meu alcance da minha mão. Eu peguei aqueles 3 grandes peixes diferentes e eu comecei então a me afastar do rio. Os peixes descongelaram rapidamente e eles estavam apodrecidos. Dentro do meu sonho eu pensei, eu não vou levar peixe podre para casa. Voltei até a margem do rio e atirei os 3 peixes dentro da água. Pergunta o que aconteceu com eles. Pergunta mais alto. Eles voltaram à vida. Eles voltaram a nadar, eles voltaram a viver. Esse rio é o rio de vida do Senhor. Por onde esse rio passa, declara lá em Apocalipse, por onde esse rio passa, a vida se estabelece. O que Deus quer falar aqui? Esse rio ele vai cruzar aqui esta noite. O que está morto aí? O que precisa do toque de Deus? O que você precisa? Qual é a área que você precisa que Deus te toque? Deixa eu te dizer essa noite, esse rio está aqui e está à disposição. O que você tem que fazer? Saltar para dentro desse rio. Mergulhar dentro desse rio. Se entregar para esse rio chamado Jesus Cristo de Nazaré. E tudo se fará novo na sua vida. Abra a sua Bíblia comigo. Aqui já daria uma pregação, já poderíamos orar e ir embora. É ou não é verdade? Mas abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 6. Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6.
O tema da mensagem é: não impeça Jesus de operar. Diga comigo: eu não vou impedir Jesus de operar. Será que é possível impedi-lo? O que você acha? Sim, é possível. Ele quer operar, mas nós muitas vezes impedimos, e você vai descobrir essa noite. Você que está atento aí, se teu irmão começar a piscar, sabe aquele soninho que dá? Você vai dar um beliscão nele, gospel. Amém? Não é para deixar marca, mas você vai fazer assim nele, ó. Ou na barriga, ou no braço, mas dá uma giradinha. Dá a partida no carro, aleluia. Isso, pergunta por quê? Para ele não perder a instrução dessa noite. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aplauda ele. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde, olha isso, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Diga comigo: incredulidade. Diga mais uma vez: incredulidade. Foi isso que impediu Jesus de operar. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Amém? Que extraordinário esse texto. Quanta informação preciosa. Mas se você vira a página da Bíblia e vai para o capítulo 5 de Marcos, você vê o que aconteceu antes de Jesus chegar novamente no povoado dele. A Bíblia declara que antes de Jesus chegar, alguns milagres extraordinários foram produzidos por ele. O primeiro deles, Jesus ele entra em uma ilha chamada Ilha de Gadara. Diga Gadara. Dentro dessa ilha havia um homem que estava vivendo entre os sepulcros da cidade. Vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa em sã consciência, ela mora dentro de um sepulcro? Não. Ela mora na sua casa, ela mora na sua família, ela mora com os seus. Mas esse homem, ele estava vivendo dentro dos sepulcros. E detalhe, era necessário colocar correntes nos braços e nas pernas dele, porque ele estava extremamente agressivo e louco. Esse homem, ele estava possesso, diga possesso. Uma legião de demônios estava habitando dentro dele. Então ele estava completamente fora de si. Um homem que outrora era normal, alguém que era lúcido, alguém que era tranquilo, de uma hora para outra estava ali totalmente atormentado, tratado como louco, preso por correntes. Mas havia uma força tão excomunal nesse homem, que ele conseguia arrebentar as correntes que lhe prendiam. A Bíblia declara que Jesus entrou naquela ilha. Ele estava no barco, ele e os discípulos. Quando ele entrou na ilha, algo aconteceu. Pergunta o quê? O homem que estava dentro do sepulcro
saiu sozinho, sem Jesus ordenar, sem ninguém lhe chamar, e ele foi até onde estava Jesus e fez isso aqui. Caiu de joelhos diante da presença de Jesus e declarou assim: o que tu queres aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos remover da vida dele, viesse nos atormentar antes do tempo. E Jesus pergunta o nome dele: qual é o seu nome? E ele declara: meu nome é Legião, porque somos muitos. E os demônios falaram pela boca do homem, falando assim: se você vai nos remover, nos expulsar da vida dele, permita que nós ficamos nessa região, permita que nós venhamos a entrar nos porcos. Aquela região de Gadara havia muitos criadores de porcos, e Jesus então ele consente. Os demônios saíram da vida do homem, começaram a entrar nos porcos. Pergunta que os porcos fizeram. Pergunta o que os porcos fizeram. Eles não aguentaram. Havia um rio, e eles se lançaram naquele precipício, rio abaixo, e morreram todos afogados. As pessoas que viram isso ficaram atônitas, e a notícia se espalhou, e muitos vieram até onde estava Jesus. E quando chegaram ali, viram aquele homem outrora louco completamente restaurado. O rio passou ali. Ah não, você não entendeu. O rio de vida passou ali. Jesus Cristo passou ali. Ele teve um encontro com Jesus, com o Filho de Deus, e teve a sua vida completamente transformada. Aplauda Ele. Esse homem foi liberto. Não precisou mais viver entre os sepulcros. Pastor Rodrigo e aquele homem disse para Jesus, quando Jesus foi partir, ele e os seus apóstolos, ele disse: deixa eu ir contigo. Jesus olhou para ele e disse: você não vai comigo. Eu quero que você fique e testemunhe aquilo que eu te fiz, a tua família e os teus amigos. Esse homem sozinho, ele evangelizou 10 ilhas ao redor, falando aquilo que Jesus fez na vida dele. Todo mundo conhecia o louco, todo mundo conhecia o lunático. Ei, deixa eu dizer algo aqui. Talvez as pessoas te conheçam de uma forma, mas assim que você tiver um encontro com ele, elas vão conhecer você de outra forma. Não mais como lunático, não mais como aquela mulher, aquele homem. Não, agora vão conhecer você de uma forma diferente. Não pelos teus méritos, não, mas porque Cristo tocou em você. Ele vai te tocar aqui essa noite. Eu estou empolgado aqui, irmão. Sabe pipoca na pipoqueira? Sabe ou não sabe? Quando a banha ela já está naquele ponto que a pipoca estoura, eu estou assim por dentro. Pá, 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 as pipocas estão estourando. Mas não é pipoca física, irmão. É o Espírito Santo, aleluia. Olha o segundo milagre que aconteceu. Antes de Jesus tornar para casa, a Bíblia diz que ele estava indo, e um homem chegou até ele e disse: ei, minha filha está extremamente doente, a filha de Jairo, e ela está a ponto de morrer. Jesus, vem até a minha casa e cura ela. Jesus olhou para o homem e disse: eu irei. Ela não vai morrer, ela viverá. Diga comigo: ela viverá. Diga comigo: eu não vou morrer. Diga: eu viverei. Então Jesus estava indo à casa de Jairo, mas no meio do caminho a Bíblia conta que outro milagre extraordinário aconteceu. Pergunta: qual foi? Quem sabe?
Quem falou? A Bíblia diz que havia uma mulher, diga mulher, que estava 12 anos enferma, 12 anos menstruando, com um fluxo de sangue que não parava, e já havia gastado todos os seus recursos em médicos, tentando achar a solução, mas não encontrara. Ela ouviu falar a respeito de Jesus. Quem aqui já ouviu falar a respeito de Jesus? Ela ouviu falar que Ele estava curando, que Ele estava multiplicando o pão, que Ele estava abrindo os olhos aos cegos e os ouvidos aos surdos. Ela ouviu falar de Jesus Cristo, e ela, dentro do coração dela, ela decidiu: eu vou ir até Ele, e se tão somente eu tocar no vestido, na barra, na orla do manto dele, eu sei que eu serei completa, serei curada. E ela vai. Jesus estava indo para a casa de Jairo, e aquela mulher encontra ele no caminho, e ela vence a multidão, ela vence as pessoas, ela vence a sua debilitação, a sua vergonha, e ela consegue tocar. E algo aconteceu. Jesus parou. Diga: Jesus parou. Se você tiver a fé dessa mulher essa noite, Ele para. Ele para. Para você, para mim. Ele para. A mulher toca, Ele para. E Ele olha para a multidão e Ele declara assim: alguém me tocou. Os discípulos olham para Ele e dizem: mestre, você está bem? Está com febre? Aconteceu alguma coisa? Jesus, há uma multidão ao seu redor e todos lhe tocam. Como que o Senhor diz: alguém lhe tocou? E o bacana vem agora. Ele diz assim: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ele sentiu, sai poder do corpo dele. E ele começou a olhar, procurar quem havia lhe tocado, e a mulher, sabendo que ela não ia poder se esconder, ela vem até ele, se ajoelha aos pés dele e declara: Senhor, fui eu que te toquei. Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, a tua fé te curou. Levante, vai em paz, tu estás curada. E Jesus segue o caminho. O poder dele não acabou. Ele segue e vai até a casa de Jairo. E quando ele chega, está chegando próximo à casa de Jairo, ele já conseguiu ouvir o choro, diga choro, de familiares e amigos chorando, porque a menina havia morrido. Os serviçais de Jairo correram até ele, até Jesus, e falando: Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Jesus olha para Jairo e declarou assim: ela não está morta, ela está dormindo, apenas creia. Por que Jesus estava fazendo isso? Ele não queria que a fé de Jairo, a fé inicial, que foi até ele, foi chamá-lo para ir até a sua casa e orar pela menina, desfalecesse. Ele não queria que a incredulidade entrasse no coração dele. Ele queria acender e manter acesa a fé no coração de Jairo. E Jesus então pega Pedro, Tiago e João, Jairo
e faz o quê? Entra na casa e disse assim: todo o restante sai, vai ficar só nós aqui. Pergunta por quê? Porque eram homens de fé. Não poderia ter ali dentro incredulidade, não poderia ter corações incrédulos, porque senão o milagre talvez não se estabelecesse. Jesus entra, ele vai até o quarto onde estava a menina, ele liberou uma palavra, e aquela menina voltou à vida. A morte não para Jesus, a morte não vence Jesus, não é as suas enfermidades que vencem Jesus. Jesus recebeu do Pai todo o poder e toda a autoridade. Não há coisas impossíveis para Ele operar. Tudo é possível àquele que crê. Quem acredita aqui? Agora volta para o capítulo 6. Volta para o capítulo 6, o texto que lemos. Quando ele chega na sua casa, quando ele chega na sua parentela, quando ele chega no meio dos seus, que o viram ele crescer, eles olhavam para Jesus com desprezo. Eles olhavam para Jesus como qualquer um. Eles não olhavam para Jesus como filho de Deus. Olhavam para Jesus apenas como filho de José e de Maria. Não honravam Jesus Cristo. Quantos ainda hoje consideram Jesus apenas um homem iluminado? Consideram Jesus alguém especial que veio por essa terra e passou por ela assim como tantos outros, mas não conseguem reconhecer Jesus como filho do Deus Altíssimo. E aí está o detalhe, meu irmão. Quando eu não reconheço Cristo como Senhor, como Filho de Deus, os milagres não se estabelecem na minha vida. Eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele retorna para sua terra natal, Ele se depara com um povo que não lhe dava honra. Você dá honra a Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Se você crê, aplauda Ele. Uma mulher há 12 anos curada, um morto ressuscitado e um lunático libertado. Agora ele entra na terra dele e não consegue operar milagre. Será que o poder dele acabou? Não. A incredulidade do coração daqueles homens e mulheres impedia que o milagre, o sobrenatural de Deus se estabelecesse. Então a incredulidade, ela vai impedir o milagre de acontecer. Ela não permite, ela neutraliza o poder de Deus. Um coração incrédulo não vai ver milagres. Um coração incrédulo não vai ver o sobrenatural. Um coração incrédulo, querido, está correndo sérios riscos. A pessoa que tem o coração assim. Marcos 11:24 diz assim: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Creiam que já receberam, isso é fé. É você ver algo que ainda não existe como se já existisse. É você trazer algo que não existe para a realidade como se já existisse. Aleluia! Quem aqui tem fé, levanta a mão. Será? Ai, 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 glória a Deus. Sabia que às vezes nosso coração está cheio de incredulidade?
e achamos que possuímos fé. A incredulidade neutraliza o sobrenatural e nos torna estéreis espiritualmente. Quantos aqui querem ser estéreis? Quantos querem ser frutíferos? Dar frutos, frutos e frutos e frutos para o reino. Você precisa andar em fé. Como que a fé veio ao meu coração? Como que a fé nasce? Como que a fé brota? Como que a fé é edificada? Ouvindo a palavra de Deus. De sorte que a fé vem, diga vem, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aplauda o Senhor. A sua fé não vem olhando a novela da tarde. A sua fé não vem você olhando o Big Brother. Não vem. O que vem é um monte de lixo ao seu coração e à sua mente. A fé, ela nasce e ela se desenvolve na pessoa que ouve a palavra de Deus. O que você está ouvindo aqui esta noite? A palavra de Deus. A fé está sendo implantada aí. Cadê o amém? E o pior ainda, além de nos deixar estéril, a incredulidade, ela não permite que a gente entre no reino dos céus. Diga ai, ai, ai. Aqui é o pior de tudo. Operar o milagre, receber o milagre, tudo bem. Mas o pior de tudo é você não herdar a vida eterna. Isso é o pior de tudo. Olha o que diz em Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os o quê? Os o quê? Vou seguir o texto. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria. Ai, 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 glória a Deus. Os idólatras, ai, 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 glória a Deus. Os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde e que não se apaga. Esta é a segunda morte. Quem aqui sabia que existia a segunda morte? A primeira morte é a morte do corpo. Todos vão passar por ela. Do pó você veio, para o pó você vai. Mas o teu espírito é fôlego de vida, que o próprio Deus soprou e te deu. Para você entrar no reino dos céus, primeiro você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Se arrepender, reconhecer que sem Jesus você não é nada. O que nós vamos comemorar daqui a alguns dias? Domingo. O que é a Páscoa? O que é Páscoa? Quer dizer que a morte não parou. Ele ressuscitou no terceiro dia. E está vivo. E está sentado à direita do Pai. Mas também está conosco por meio do Espírito Santo. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vocês, vou fazer morada dentro de vocês, por meio do meu Espírito. Amém? A morte não parou Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida.
A morte não tem poder, não teve poder contra Jesus. Se você está com Ele, a morte também não vai ter poder contra você. Mas o que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. Aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que são incrédulos e todos esses adjetivos que eu acabei de ler, esses não entrarão no reino de Deus. Separação eterna. E aí haverá um sofrimento. Diga sofrimento. Quem gosta de sofrer aí? A gente levanta e dá um trupique no dedão e já está lá. Ai, ai, ai. Sim ou não? Dá uma dor de cabeça, já grita: mulher, traz o paracetamol. Eu vou morrer. Uma dorzinha de cabeça. O travesseiro se deslocou de noite, a cabeça ficou mal, dormiu ali 8 horas com a cabeça torta, amanheceu com uma torcicola. Isso. E já está mal. Já está todo errado. Agora você imagina você ficar eternamente dentro de um lugar terrível, de sofrimento eterno, aonde a Bíblia diz que há ranger de dentes. Quem quer ir para lá? Deus não quer que você vá. Você sabia disso? Deus não quer que você vá. Deus não quer que você vá. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer ver, não nos quer ver lá. Ele nos quer ver junto dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Bata no peito e diga: eu tenho que fazer minha parte. Se você é uma pessoa que reconhece que a incredulidade mora no seu coração, o que você tem que fazer? Primeira coisa, estar em ambientes onde a palavra de Deus é pregada. E a segunda coisa, peça ao Senhor que aumente sua fé. Amém? Quantos entenderam? Se coloquem de pé e aplauda bem forte o Senhor. Se você pode se colocar de pé, se coloque. Ministério de louvor, corre para cá. É correndo mesmo. Aleluia, a pipoca está soltando. Amém? Essa noite é terrível. É terrível porque o Senhor está aqui. É uma noite terrível. Aleluia. Terrível para quem, irmãos? Para as trevas, mas não para nós. Para nós é uma noite extraordinária. Eu quero que Deus te surpreenda aqui esta noite. Uau. Nós vamos adorar durante 3 minutos e vamos orar. Fecha teus olhos e apenas adore o Senhor. Pastor Elisandro unja todos que aqui estão. Tem alguém aqui que está com dor no ombro? Dor no ombro, venha para frente. Dor no ombro. Todos aqueles que têm problema de estômago, você sente dores no estômago, vem para frente também. Abre os teus olhos, minha irmã. Irmã, aonde dói? Qual o ombro? Quanto tempo? Faz um bom tempo. Você consegue levantar o braço para o céu? Tenta levantar agora. Levanta, mas dói. Está te doendo agora? Sobe o altar. Fique aqui.
A senhora espere aí. Sente dores no estômago? Em todo o corpo. É hoje que vai embora essa dor, a igreja diga amém. Aleluia. O mesmo Jesus que passou operando os milagres é o mesmo Jesus que aqui está. Estenda a mão para cá. Feche os olhos. Bem tranquila, bem relaxada. Eu quero uma irmã aqui atrás dela. Ela vai descer desse altar curado. Quero ouvir um amém? Pai, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, todo problema no ombro, todo problema na coluna, todo problema que ela tem, na autoridade do nome de Jesus Cristo, seja físico, seja espiritual, eu dou uma ordem agora nesta noite. Saia daí você que agarra. Comece a soltar agora, em nome de Jesus Cristo. Solte, solte o ombro. Espírito da dor, espírito da inflamação, da infecção, saia, no nome de Jesus. Solte agora, agora, em nome de Jesus. Senhor, que ela se levante sem dor nenhuma, curada e liberta, para a glória do teu nome. Coloca o anjo aqui, Senhor, com a espada. Ela só se levanta daqui liberta e curada para a glória do teu nome. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Uau! Dê um passinho para trás. Dê um passinho para trás. Isso. Me ajudará, pastor. Fecha os olhos. Bem tranquila. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de dor, agora, em nome de Jesus, comece a soltar a vida dela. Todos que aí estão oprimindo, é uma ordem. Fora agora. Solta. Sai agora. Todos que aí estão agindo operando, em o nome de Jesus de Nazaré. Forças quebradas, em nome de Jesus. Solta agora ela. Espírito da dor, da aflição, eu ordeno agora. Solte agora, em nome de Jesus. Espírito da incredulidade, solte a vida dela agora. Bate em retirada. Abra os olhos. Procure a dor do seu corpo. Caminhe até lá, até a parede. Vá lá. Eu quero que você, eu orei agora, eu quero que você faça o teste. Vá até a parede. Vá com ela, Daiane. Caminhe bem rápido. Vamos. Vai, minha irmã. Bora, minha irmã. Caminhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá até a parede e volta. Decalaia suramandecou. O que o senhor tem? Dor no estômago. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda dor no estômago que ele sente, eu destruo agora. Agora. Eu destruo pela autoridade do nome de Jesus. Tua palavra declara que tu nos deu poder e autoridade para fazer as mesmas obras e outras maiores ainda. Eu reivindico essa promessa sobre a minha vida. Pelos olhos da fé, eu tomo posse do milagre que vai acontecer na vida desse filho. Em nome de Jesus. Todo problema no estômago cesse a partir de agora. Agora, no nome de Jesus Cristo. Abra os seus olhos. Quando você entrou aqui hoje, estava doendo? Estava? E agora, depois da oração, está doendo? Aliviou bastante. Aliviou bastante. Eu quero a igreja aplaudindo o nome de Jesus Cristo. A unção que foi ministrada, ela vai seguir trabalhando. O Senhor vai a levantar sem dor nenhuma. A igreja diga amém.
O que a irmã tem? Dor no estômago. Fecha os olhos. Daiane, coloca a mão no estômago dela. Pai, na autoridade do nome de Jesus, todo problema que envolve o Senhor essa dor, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, nós anulamos agora, nós quebramos agora. Que o teu poder toque toda a estrutura do estômago, todos os órgãos, em o nome de Jesus Cristo. Toda dor que aí estava, sai agora. Espírito da enfermidade, eu ordeno, solte ela agora, no nome de Jesus. Profetizamos a cura sobre ela, restauração, restauração. Que ela suba esse altar, testemunhando para a glória do teu nome. Dor no braço, quanto tempo? Todo espírito de aflição se vá. Mexe o braço agora, faça movimentos, ache a dor, ache a dor, ache a dor. Tá bom, tá tranquilo, melhorou. Foi embora ou não? Foi embora. Aplauda Jesus Cristo, a dor foi embora. Olha o óculos.